Olá, olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Oi, Samara. Estamos aqui para mais uma live. Vou dar um minutinho para deixar o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional aplicada ao novo normal. Olá, Marmitaria Fitness. Tudo bem? Tudo bem, Mônica? Boa tarde para vocês. Espero que o nosso bate-papo seja interessante mais uma vez. Essa é mais uma live em parceria com a ENA, Escola de Governo. E a princípio essa é a nossa última live planejada, né? A princípio, em parceria com a ENA, nós encerramos hoje um ciclo aí que foi muito frutífero, né? Uma parceria muito interessante e que me fez muito feliz, né? Ter tido essa oportunidade de trabalhar um pouco a questão da saúde mental nesse momento da pandemia. Eu vou seguir aqui pelo Instagram com outras lives, provavelmente, né? E outras parcerias. Daqui 15 dias eu já tenho uma live agendada com a Secretaria de Estado da Educação. Na outra semana tem com a Fundação Catarinense de Cultura, que ainda falta nós confirmarmos a data. Mas enfim, né, sempre que eu puder vou estar trazendo informações sobre saúde mental para vocês. Boa tarde, pai. Ai, saudade de ti, pai. Logo estaremos juntos. Então, gente, a minha proposta hoje é conversar um pouco sobre saúde, sobre inteligência emocional, né, aplicada ao novo normal. Eu acho que todo mundo já ouviu falar alguma coisa sobre inteligência emocional. Não tenho a pretensão de que isso seja uma aula ou um curso, né? Nós podemos estudar, aprender muito sobre inteligência emocional com mais tempo. O que eu vou trazer aqui é mais uma pincelada sobre o que seja inteligência emocional e como vocês podem aplicar, né, desenvolver, aprimorar a inteligência emocional de vocês nesse tempo que está sendo chamado de novo normal. Boa tarde, Pati, professora da Escola João Silveira de Palhoça. Seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Vocês sabem o que é inteligência emocional? Vocês saberiam definir inteligência emocional? Para quem estava comigo ontem na live da educação, né? Eu vou tentar fazer alguns links, inclusive, sobre o que nós conversamos ontem. Inteligência emocional, ela tem a ver com a nossa capacidade de criar motivações para nós, persistir num objetivo. Então, você cria uma motivação e você persiste nesse objetivo, né? Não são os percalços que vão te afastar, né, de um objetivo que tu traçaste como uma meta, né, para o teu desenvolvimento, seja desenvolvimento pessoal, intelectual, desenvolvimento no teu trabalho. Então, criar motivações, persistir num objetivo, controlar os seus impulsos. De que forma? Boa tarde, Daniele, da Escola Raul Pompeia. Esse é o pessoal que estava comigo ontem, com certeza.
na live da educação. Boa tarde, mana. Saudade, te amo. Então, inteligência emocional, criar motivações, persistir num objetivo, aguardar pela satisfação dos seus desejos e controlar os seus impulsos. Como assim, né? Nós precisamos entender que nem sempre o prazer, né, aquilo que a gente deseja, que a gente gostaria de sentir como satisfação, o prazer de uma conquista, ele não vem a curto prazo. Muitas vezes ele vem a longo prazo a partir de investimentos que nós fazemos, né? Investimentos em conhecimento, dedicação, horas de trabalho, disciplina. E isso vale para tudo na vida. Então, pensar sobre inteligência emocional é pensar sobre isso. Qual é a nossa capacidade de criar uma motivação, de manter o nosso objetivo apesar das adversidades, de persistir nos objetivos, de controlar os nossos impulsos, postergar nossa satisfação muitas vezes, mantendo um bom estado de espírito. Bom estado de espírito, eu estou usando aqui a definição do Daniel Goleman, que é o precursor lá dos estudos sobre inteligência emocional, do livro da inteligência emocional, que talvez muitos de vocês já tenham lido, inclusive, né? Ele fala no conceito desta forma. Então, manter um bom estado de espírito. Quando eu penso manter um bom estado de espírito, me faz pensar na questão da saúde mental, né? O que é manter um bom estado de espírito? Ontem nós falamos, saúde mental não é só não ter doenças mentais, não ter transtornos, não sofrer de transtornos mentais, mas a saúde mental, ela também tem a ver com a nossa capacidade de experimentar prazer, de lidar com os estressores que acontecem na nossa vida diariamente, cotidianamente, com os estresses cotidianos, né? Então, eu pressuponho, né, que esse traço da inteligência emocional, que o Daniel Goleman fala como manter um bom estado de espírito, tem a ver com essa nossa estabilidade emocional mesmo. Conseguir lidar com a sua ansiedade, né? Tem a ver com a inteligência emocional, não permitir que a sua ansiedade ela interfira na capacidade de raciocinar. Vejam bem, ter ansiedade, né, faz parte da nossa humanidade. Inclusive a ansiedade, em certo grau, ela é saudável. Por quê? Porque a ansiedade ela é como se fosse um sinal de alerta, né? Quando nós estamos em perigo, passamos por alguma situação de perigo iminente, né, de risco, por exemplo, mas também quando nós estamos sob a pressão para terminar um trabalho, né, para executar uma tarefa, para conseguir conquistar determinado objetivo, a ansiedade ela pode ser favorável no sentido que ela nos impulsiona. Ela é um alarme, né? Ela chama a nossa atenção. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa cumprir o seu planejamento para que você consiga atingir o seu objetivo. Então, ter inteligência emocional é também saber lidar com a ansiedade de uma forma que ela seja produtiva para o seu objetivo. O problema, né? Eu não falei ontem, quando eu falei da questão da saúde mental. O problema em saúde mental, saúde e doença mental, é a intensidade. O limiar, ele é muito tênue entre o que é saúde e o que é doença. É tudo uma questão de intensidade. Tanto é que sintomas de doença mental, sintomas que são comuns, inclusive a muitas doenças mentais, todos nós já sentimos e vamos sentir, né? A questão é o prejuízo, a questão é a intensidade desse sintoma que causa prejuízo na nossa vida. Então, ter inteligência emocional é tudo isso que eu falei para vocês. E, além disso, ser empático e ser autoconfiante. Então, recapitulando, é você criar motivações, persistir num objetivo apesar das adversidades,
controlar os seus impulsos, postergar o prazer, muitas vezes, a satisfação, para aguardar, para dar conta de persistir, né? Esperar, ter paciência, manter o bom estado de espírito, que é a sua estabilidade emocional, lidar com a sua ansiedade, né? De uma forma que ela não prejudique a sua capacidade de raciocinar, ser empático e ser autoconfiante, né? Ser empático tem a ver com justamente nós termos a capacidade de nos colocar no lugar do outro. E muita gente fala assim: ah, ter empatia é fazer pelo outro o que eu gostaria que fizesse por mim. Não, não é. Não é. Quem falou que o que eu faço por mim é o que o outro gostaria de fazer por ele, né? Ter empatia é você se colocar no outro, se colocar como outro, na realidade do outro. Pode não ter absolutamente nada a ver com o que você pensa sobre o que você deseja, né? Esse é o exercício mais difícil, talvez, né? Quando a gente busca ser empático. Por quê? Porque ele implica, né, o nosso despreendimento e a nossa habilidade em não julgar. Porque quando nós somos empáticos, de fato, a partir da perspectiva do outro, você não vai fazer julgamentos. Não é aquilo que está relacionado à sua realidade, às suas percepções. Então, é aquilo que está relacionado à realidade do outro e às percepções do outro, né? Então, ser empático, ao contrário do que muitas pessoas falam, não é simplesmente fazer pelo outro o que você gostaria que fizessem por você, se colocar no lugar do outro a partir da sua perspectiva. É se colocar no lugar do outro a partir da perspectiva dele. Então, isso tudo é inteligência emocional, de uma forma reduzida, né? E o que faz a nossa inteligência emocional, a nossa capacidade de usar a nossa inteligência emocional? A expectativa gera a experiência. Como assim, Rafaela? Você vai usar a sua inteligência emocional na prática a partir de uma expectativa, a partir do seu aprendizado, né? Você não vai deixar chegar a experiência para depois você usar a sua inteligência emocional. Não, você vai estar se trabalhando, se desenvolvendo, para quando chegarem as situações, sim, você ter a capacidade de usar a sua inteligência emocional, que é esse conjunto, né, de características. Quais são os 4 pilares da inteligência emocional? A inteligência emocional tem duas condições que são pessoais, dois comportamentos, duas competências, desculpe, que são pessoais, e 2 competências sociais. São os 4 pilares da inteligência emocional. Quais são as 2 competências pessoais? É uma competência do que eu vejo, que é o autoconhecimento. Eu falei muito sobre isso ontem, sobre nós usarmos esse tempo do novo normal, né? Desse novo normal, dessa experiência de pandemia que nós estamos vivendo, para nos conhecermos melhor, para aguçarmos a nossa sensibilidade a nosso respeito. Então, autoconhecimento é o que eu vejo, é o que eu sinto, é o que eu percebo, é o que eu me percebo. Como eu me vejo, como eu sinto, quais são os meus sentimentos, o que eu percebo, o que eu olho em mim, né? Essa seria a primeira competência pessoal. Depois da competência pessoal é o que eu faço. Então, é como eu vou gerir o meu autoconhecimento. É a autogestão, né? A minha capacidade de autogestão. Inclusive, do que eu falei com relação aos meus impulsos, né? Como é que eu lido com os meus impulsos, né? Como é que eu controlo, né? Como eu controlo o meu temperamento, os meus sentimentos. Quando acontece uma situação desagradável, eu sinto raiva,
ou sinto incômodo, ou me sinto ofendido, como eu vou gerir isso, né? A partir do meu autoconhecimento, como será a minha autogestão? Os dois pilares das competências pessoais. Depois nós temos as competências sociais, que são os outros dois pilares da inteligência emocional. É a empatia, que nós estávamos falando ainda há pouco, que eu estava falando com vocês, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro, a partir da perspectiva do outro, e a gestão dos relacionamentos. Depois eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso. Eu quero que vocês façam uma reflexão aí onde vocês estão. Se tiverem a possibilidade de anotar, podem até anotar para fazer esse exercício novamente outras vezes ou fazer mais tarde com mais calma. Em primeiro lugar, pensem, né, qual é o maior pilar de vocês. Vocês têm mais autoconhecimento, autogestão, é um dos pilares da competência pessoal, ou vocês têm mais de uma competência social, a empatia ou a capacidade de gestão dos relacionamentos? Qual é o pilar de inteligência emocional mais forte na sua personalidade? Você já pensou sobre isso? Depois que vocês pensarem qual é o maior pilar, vocês vão pensar qual é o menor pilar. Qual que vocês precisam desenvolver mais, né? É o autoconhecimento que vocês precisam desenvolver mais? Se é o autoconhecimento, provavelmente a autogestão de vocês também não esteja sendo a melhor, né? Se é a empatia, talvez as dificuldades na gestão de relacionamentos tenham a ver com a dificuldade de o seu pior, né, ou menor pilar ser de uma competência social, que é justamente a empatia. E depois eu quero que vocês pensem e reflitam, e podem até compartilhar comigo no direct depois, se quiserem, o que vocês podem fazer para desenvolver esse pilar, né? O que vocês costumam fazer que reforça o pilar mais importante de inteligência emocional, e o que vocês podem fazer para melhorar o pilar que não é tão bom assim, né? Quando se trata dos 4 pilares da inteligência emocional. O que nós vemos agora, né? No mundo atual, no mundo contemporâneo, e mais ainda nesse mundo de pandemia que nós estamos vivendo. Nós temos a inteligência emocional e aliada a esse mundo que nós estamos vivendo, ela nos pede um senso de propósito, né? Cada vez mais nós temos discutido sobre a importância de nós termos um senso de propósito nas nossas tarefas, nas nossas atividades, nos nossos objetivos de vida ou pessoais, né? Nós vivemos num mundo que tem impactos globais, não é mais como antigamente. Então, o que nós vivemos agora, nesse instante, pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Por conta da internet. Então, o que a gente faz, o que a gente experiencia atualmente tem impacto global. E tá aí a pandemia, né? Não tem um exemplo, talvez, mais interessante para explicar isso do que a própria pandemia, que em menos de 90 dias atingiu uma escala e uma magnitude, né, que nos surpreende, que nos causa perplexidade, e porque atingiu o mundo inteiro e colocou milhões de pessoas em confinamento, né? Então a gente pode saber que o impacto das coisas atualmente ele pode ser global, e muitas vezes é. As mudanças são muito rápidas, né? São muito voláteis. Tem um teórico que já faleceu, que eu gostava muito, o Zygmunt Bauman, que fala da modernidade líquida, do amor líquido. Então ele fala das relações e como líquidos, né? É tudo muito volátil, as coisas acontecem muito rapidamente, se desfazem também muito rapidamente. Isso tudo está associado ao mundo contemporâneo e faz com que nós tenhamos que pensar sobre as nossas habilidades e competências em termos de inteligência emocional
porque não é muito fácil lidar com essa realidade se nós não usarmos o melhor da nossa inteligência emocional. Depois a gente tem um mundo que é imprevisível e incerto, justamente por essa dinâmica toda, complexo, multidisciplinar e ambíguo. Como assim? Ontem eu falei um pouco sobre isso. Nós recebemos inúmeros conceitos ou modos, né? Tá cheio de gente falando sobre modos de ser e de viver, por exemplo, né? Aí como que a gente lida com esses diferentes tipos de ser ou de viver? Eu acho que isso depende de cada um, né? Aquilo que a gente falou sobre empatia. Como é que é para mim, né? Eu sempre falo, a vida nas redes sociais ela é muito bonita e existe muita teoria, como eu acho que foi a Sonilda que falou aqui, né? Que a teoria ela é muito bonita, mas como colocar isso na prática? Colocar na prática é justamente viver com autenticidade, né? Eu já falei sobre isso ontem. É com autenticidade. Veja bem, o que é a melhor vida para Rafaela não é a melhor vida para Sara, não é a melhor vida para Pauline, não é o modelo ou objetivo do ponto de vista profissional ou pessoal. Não existe um modelo único, gente. A gente tem que parar de achar que existe receita de felicidade, receita de desenvolvimento que caiba para seres humanos individuais e com as suas características e idiosincrasias. Não. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, por isso que eu falava ontem sobre a importância de nós nos observarmos, né? É muito mais do que teoria, na verdade, é a teoria colocada em prática, né? O que é importante para mim, de que forma é importante para mim, o que eu desejo fazer. Eu desejo estudar inglês, mas talvez você não deseje, e você não é obrigado a estudar inglês, né? Muitas coisas o mercado fala para nós hoje, pelo modelo que nós vivemos, de capitalista, e eu acho que não existe outro, é esse. Pois bem, né, é esse modelo, mas você precisa ter crítica sobre isso. O que você precisa que o mundo do capital vende para você? O que é seu desejo? Né? O que é seu desejo de fato? O que você é capaz de postergar em termos de experiência e de satisfação para você alcançar aquilo que você gostaria de alcançar mesmo? Então, esse mundo é um mundo de excessos, né? Por que as pessoas estão adoecendo atualmente? Porque nós vivemos num mundo ansioso, num mundo de excessos, né? Não é interessante que a gente pare para pensar sobre isso, que nós saibamos mais sobre nós, que nós nos conheçamos mais. Não é interessante. Para o mundo do capital não é interessante. É interessante que você seja um consumidor nato e que você trabalhe cada vez mais e mais horas para você ter mais condições de comprar. Né? Não é, eles não estão vendendo qualidade de vida e bem-estar, porque o que a gente compra, o prazer é muito momentâneo, né? Se você precisa comprar a sua felicidade, você vai ver que o saco é sem fundo, né? Ele nunca termina, a gente sempre tem um desejo novo. E pode ter sido a conquista mais difícil da nossa vida, né? A expectativa dos estudos comportamentais dizem que quando você adquire um bem, né, que era muito esperado, a casa própria, o carro, que seja, você vai ter alguma satisfação nesse bem por no máximo 6 meses, né? Então, a ideia de que a felicidade vem por meio das coisas, né, ela precisa ser repensada, porque de fato não vem, né? E isso está colaborando para quê? Está colaborando para incrementar a ansiedade, porque nós não conseguimos, em primeiro lugar, dar conta de comprar tudo que o mundo oferece, que nós achamos que nós precisamos e que parece interessante, muito menos de consumir aquilo também, tudo que se oferece, né? A pandemia é um exemplo clássico disso também.
Quantas coisas interessantes estão acontecendo online? Quantos cursos, quantas palestras, quantas lives, né? O quanto nós queremos consumir tudo isso. A gente não quer perder, né? A gente não quer perder, você fica naquele excesso, né? Você fica naquela dificuldade de colocar limite nas coisas, né? De colocar prioridades. O que é importante? O que é importante? O que eu vou fazer de fato? Não, eu vou me dedicar a tal... eu vou assistir a live da Rafaela hoje só, né? Depois eu vou me dedicar à minha atividade de trabalho. Ou depois eu vou me dedicar a ficar com o meu filho, que hoje eu estava trabalhando até agora. Essa sociedade de excessos, olha só o que um ex-CEO do Google chamado Eric Schmidt, ele falou que a cada 2 dias, atualmente, a cada dois dias, nós geramos um volume de dados que é equivalente ao que criamos desde o início da civilização até o ano de 2003. A cada 2 dias, nós criamos um volume de dados do início da civilização até o ano de 2003. Vejam bem, é impossível, é insano, né, do ponto de vista tanto cognitivo quanto emocional, que nós consigamos dar conta desse mundo de excessos. Então, é fundamental que a nossa inteligência emocional também entre aí, e eu também falei um pouco sobre isso ontem. Quais são as prioridades? O que eu quero priorizar na minha vida? Qual é o meu planejamento da semana? E o que eu vou descartar do que eu tenho feito e que não rende absolutamente nada? É muito tempo de WhatsApp? É muito tempo de rede social? É muito tempo dormindo? Ou é pouco tempo dormindo? Eu estou precisando dormir um pouco mais, eu preciso tirar alguma coisa para dedicar um pouco mais para o meu sono, para ter mais qualidade de vida, melhor produtividade, mais capacidade cognitiva. Qual é o meu planejamento? Daí para quem falou, na teoria é bonito, mas como fazer na prática? Como fazer na prática, você vai ter que saber. Você vai ter que pensar sobre quais são as suas prioridades. Você vai ter que colocar no papel, escreve, desenha, faz um gráfico, faz uma planilha, resolve o que vai entrar no seu planejamento. Qual é o meu planejamento dessa semana, desse mês, desse semestre que nós estamos começando? Quais são os meus objetivos? Quais vão ser provavelmente as dificuldades, né? Inclusive porque nós não estamos num momento ideal, como eu falei ontem, nós estamos vivendo um momento de exceção, um momento singular. Nós estamos vivendo um grande problema de saúde pública, então nada é ideal nesse momento e nós temos que ser condescendentes e generosos, né? Conosco e com quem nos cerca. Isso faz parte da inteligência emocional. Então, não perder de vista, eu não falei ontem isso, mas eu vou falar na próxima live dos educadores, de que os excessos, eles precisam ser controlados. Até os excessos agora de notícias, gente. A Organização Mundial da Saúde chamou muita atenção para isso. Ao excesso de informações sobre a Covid-19. Ter informações é importante, é saúde mental, a gente precisa. Nós queremos saber para dar um pouco mais de segurança, né? Em toda essa instabilidade, em todo esse sentimento prejudicado que a gente está tendo nesse momento. Mas ver, ler, receber informações o tempo inteiro, ler tudo que chega para você no WhatsApp, no e-mail, nas redes sociais, deixar a TV ligada, o rádio, o que seja, esse excesso não traz saúde, não favorece a inteligência emocional. Como é que você vai lidar com a ansiedade de uma forma que seja razoável e saudável se você recebe o tempo inteiro informações que te deixam cada vez mais insegura, instável emocionalmente e ansiosa, né? Então, dar conta, né, dos excessos, limitar os excessos da nossa vida, eu acho que é um grande um indicador de saúde mental no momento. Não é por acaso que o Brasil
É a maior prevalência de depressão na América Latina. É um dos países com mais alto número de casos de ansiedade do mundo, o Brasil. E é um dos que mais consome redes sociais, né, gente? A gente pode até fazer um link, né? A grama do outro é tão bonita, verde, né? O meu colega tem tanto sucesso, o relacionamento dele é tão feliz, né? A vida das redes sociais não é a vida de verdade, hein? A gente precisa ter crítica sobre isso, né? E o quanto isso nos favorece. Leiam o post do Leandro Carnal de hoje, ele do lado do mundo, assim, falando sobre isso. Sobre o quanto a gente perde tempo observando as vidas alheias ao invés de tratar de desenvolver a nossa vida melhor, né? Da melhor forma. E a depressão, além disso, é a doença mais incapacitante no mundo nesse momento. Então, gente, a gente vai precisar começar a praticar, sim, a inteligência emocional e desenvolvimento humano a partir da nossa realidade, a partir da nossa pessoa, pelo nosso bem-estar, pela nossa qualidade de vida, pela nossa vida boa ao longo dos anos, né? Porque essas coisas, elas não vão melhorar. O número de informações que nós vamos receber não vai ser menor, não vão diminuir as informações, pelo contrário, né? Talvez se esse Eric Schmidt fale daqui a uns anos, não seja mais 2 dias para ter o volume de dados até o ano de 2013, talvez em 1 dia ou em meio. Então a gente precisa focar, né? Focar, daí é o que eu queria terminar já. Vou deixar aberto para vocês se tiverem alguma questão. Prestar atenção no presente. Você quer desenvolver sua inteligência emocional? Primeiro lugar, prestar atenção no presente. 47,9% do tempo nós não vivemos o presente. 47,9% do tempo os estudos mostram que nós vivemos no passado ou no futuro. No passado estão as doenças relacionadas aos transtornos do humor, que nós chamamos, né? A classificação formal. Transtornos do humor são o quê? Depressões, bipolaridades, principalmente, né? Então, no passado, a pessoa concentra 47,9% do tempo dela acordada no passado, pensando: o meu casamento que não deu certo, a minha casa que não é como eu gostaria, os meus filhos que não se realizaram da forma que eu gostaria que se realizassem, ou que não fizeram, não são aquilo que eu gostaria que fossem. A pessoa vive, eu tô falando aqui, tá, gente, de depressões endógenas, exógenas, que vêm de fora, de motivações externas. Não são as depressões motivadas por um descontrole de hormônios, por exemplo, que é uma depressão endógena, que vem de dentro, né? Então, a gente passa muito do nosso tempo no passado. E muitas pessoas passam muito tempo no futuro, né? Aí é o carro que eu preciso comprar, é isso que eu preciso fazer, eu não cheguei em tal objetivo, isso aqui não é suficiente, nada que eu tenho é suficiente, eu sempre tenho que ir adiante, é sempre mais, é sempre para frente. E aí, gente, a gente perde a melhor parte da nossa história, que é a única que nós temos, que é o presente, né? Nós só temos o presente. O que passou, se não foi tão bom quanto nós gostaríamos, existem os psicólogos para nos ajudar, para nos auxiliar, se for o caso, a ressignificar aquela história. Lá na terapia, né? A ressignificar, dar um novo sentido para o que vai vir, para a minha capacidade de experienciar o que vai vir, o que está acontecendo, de uma melhor forma, né? O futuro a gente também não tem ainda, né? Não é que a gente deva ser negligente com o futuro, né? Nós não podemos ser negligentes.
Inclusive, nós não estamos confinados por acaso, nós estamos confinados em quarentena, fazendo isolamento físico, social, porque a gente pensa no futuro, a gente tem um planejamento e a gente deseja que ele exista, né? Agora, se eu ficar o tempo inteiro pensando na pandemia, como vai acabar, quando que vai acabar, eu não aguento mais, meu coração palpitando, eu não vou conseguir usufruir do que esse momento pode me dar em termos de desenvolvimento afetivo, desenvolvimento emocional, inteligência emocional e o que eu posso fazer na prática para o que está acontecendo. O que eu posso fazer se eu estou dentro de casa? Eu vou ler um livro? Eu vou me dedicar a ler um livro que eu comprei há anos, está lá na prateleira, quem nunca, né? Eu tenho milhões de livros, comprei mais um monte agora na quarentena e estou tentando buscar, correr atrás dos que eu consigo, né? Entre uma tarefa e outra. Então, eu vou ler um livro, eu vou me dedicar a ler o livro. Aí eu não canso de observar quando eu saía, né? Porque agora não saio mais há um tempo, para jantar ou para almoçar fora, as pessoas no restaurante almoçando fora, cada uma num celular. As crianças no celular, os casais no celular, a família inteira no celular. Às vezes tem 4 celulares ou 2 tablets, 2 celulares, e as pessoas não têm contato, gente. Não tem contato, não tem interação. E aí muita gente reclamando, né, agora do confinamento, do isolamento, que tá longe dos familiares extensivos, né? Às vezes está só com a família imediata. E tá longe dos familiares, mas quando você estava perto, você conseguia valorizar aquele momento? Você conseguia conversar com seus familiares? Era importante para você estar junto com eles? Você conseguia demonstrar que era importante? Você tinha afeto, né? Era afetivo o encontro? Era emotivo o encontro? Você olhava para a pessoa enquanto ela conversava com você? Eu acho que nós estamos carecendo muito disso, cada vez mais nas nossas relações. E isso, infelizmente, também tem a ver com os níveis de ansiedade e depressão na modernidade, na atualidade, né? As pessoas, elas estão juntas sozinhas, né? Cada vez mais eu vejo pessoas casadas que são solitárias, né? Que a relação já é muito solitária. E não só de casais, né? A gente pode pensar de famílias de uma forma geral. Muitas vezes mora a mãe, o pai, o filho, ou a mãe e os filhos, ou o filho, ou o pai e os filhos, e as pessoas não conversam, né? Não tem diálogo. Cada um vive uma vida coexistindo no mesmo espaço. Então, a gente vai aprender isso da quarentena? Não sei, né? Não sei. O Pondé falou que não, que quem quiser aprender vai aprender. Algumas pessoas vão aprender. As pessoas que estão buscando se desenvolver, que são capazes de se desenvolver, eu acho que vão aproveitar a oportunidade. As que não são, né? Os sociopatas, eles seguirão sendo sociopatas. Inclusive, alguns estão achando excelente, né, esse momento. Algumas personalidades sociopatas, elas estão tendo verdadeiro gozo, muito prazer com o momento atual. Então, eu acho que é isso que a gente precisa pensar. E tudo isso, só para terminar, né, eu teria mais coisa para falar, mas eu não vou me estender. Acho que já é bastante coisa para a gente refletir hoje. É para vocês pensarem o seguinte: como vocês estão lidando? Que tipo de inteligência emocional vocês conseguem ter diante da realidade atual? Penso que cada dia é uma nova descoberta, mesmo estando em isolamento, principalmente com 4 filhos em casa, diferentes idades e temperamentos. Esse presente será lembrado para sempre, com certeza, né? O que nós estamos vivendo agora, gente, nós vamos para os livros de história. Vocês já pensaram nisso? Que nós vamos viver nós estamos vivendo uma pandemia, nós vamos para os livros de história, né? As próximas gerações, elas vão estudar o que nós passamos na carne, né? O que nós vivemos
e todas as decorrências disso, e todas as pessoas terão decorrências disso, né? Em maior ou menor grau. Não existe quem não vai sofrer nada, absolutamente, né? Só os sociopatas que não vão sofrer nunca, né? Mas graças a Deus nós não somos. Então, em algum grau, alguma repercussão nós vamos ter. Ontem eu reforcei, né? A OMS, ela fala que de 1/3 a 50% da população vai ter alguma repercussão emocional por conta das vivências agora na pandemia. E que isso pode perdurar até 3 anos, eu li em alguns artigos. Então, vocês precisam continuar se observando e aguçar a própria percepção de si mesmos, inclusive pelo que virá, tá? Porque vai seguir, né? Os nossos sentimentos, eles podem seguir afetados, né? Ao longo dos anos depois disso. Estamos reaprendendo os reais valores da vida, família, amigos, costumes. É verdade. Algumas pessoas estão, meu primo Marco. Algumas pessoas estão reaprendendo. Eu acho que a gente está conseguindo olhar agora para o tanto que era importante, né, ter esse vínculo e essas relações, e que às vezes nós nem dávamos toda essa importância, né? A presença às vezes banaliza, né? Eu tenho uma amiga que fala, a presença banaliza. E é verdade, né? Às vezes nós temos as pessoas ali, tantas pessoas que perderam, inclusive familiares, né, por conta da Covid, que não puderam nem fazer a despedida como gostariam, que não houve nenhum tipo de ritual. E quanto essas pessoas devem estar sofrendo, né? Por mais do que perder a pessoa, não poder nem se despedir de uma forma digna. E quantas vezes talvez estavam juntas e aquilo não era nem valorizado, né? Às vezes a gente banaliza a presença de quem está ali do nosso lado porque está sempre, né? Tá sempre ali. Acontece às vezes quando alguns casamentos terminam, as pessoas diziam, nossa, eu não valorizava mais a presença dele ou a presença dela. Eu tive culpa, né? Parte, não é culpa, né? Acho que não é culpa a palavra. Eu tive parte nisso. A gente sempre tem parte nas nossas relações, né? É por isso que são relações, né? São entre pessoas. A relação, ela não se dá só de um lado, né? Sempre existe a tua parte, né? Então, eu acho que a gente precisa buscar o melhor das nossas relações e isso necessita da nossa inteligência emocional. Só para terminar, foco no presente, né? Porque pensar não só sobre a pandemia, mas quais as batalhas que devem ser enfrentadas, né? Priorizar quais são as questões, o que depende de você? O que depende de você nas estratégias de saúde, né, de autocuidado? Quais são as que dependem de você, que você pode, sim, mudar, incorporar novos e melhores hábitos à sua vida? Pensa naquilo que depende de você. A realidade da pandemia, por exemplo, depende de nós só no autocuidado e no cuidado daqueles que estão próximos a nós. A gente não pode fazer muito mais do que isso, né? Ser solidários, claro, buscar dar um pouco do que nós temos, né? Do que compartilhar. Eu acho que tem pessoas que estão em uma condição muito ruim. Eu acho que o que a gente tem visto de solidariedade é sensacional, né? É muito bonito de ver. Eu acho que isso tem a ver com a inteligência emocional e eu acho que nos fortalece, né? A gente dá e na verdade, quem ganha somos nós mesmos, né? Então, pensar nisso, pensar no que depende de você, do seu protagonismo, da sua implicação, da sua capacidade de desenvolver a sua inteligência emocional e focar no presente, naquilo que você pode fazer no agora, né? O amanhã nós não temos, né? Ninguém de nós tem o amanhã ainda. Então, vamos fazer um dia de hoje, né, que vale a pena, para que amanhã nós estejamos mais preparados para o que vier, tá bom? Por hoje era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, eu vou dar mais uns minutinhos aqui. Se não, se quiserem mandar alguma coisa em box, depois nós conversamos. Eu agradeço
Mais uma vez, agradeço a Ená por essa parceria, foi excelente, né? Eu brinco porque a Fabiola, uma amiga, e a minha prima Crisley, elas falaram várias vezes para mim que eu deveria fazer lives. E eu dizia que não, para que fazer lives? Tinha tantas lives acontecendo. Até a Samara me convidar para, em nome da Ená, fazer essa parceria e poder compartilhar, né? Porque conhecimento compartilhado é conhecimento que de fato vale a pena aprender e viver, né? Então, se vocês não tivessem me provocado, talvez essas lives não teriam acontecido. E foi muito bom para mim, né, para o meu desenvolvimento também. Então eu agradeço todos que estiveram comigo ao longo dessa jornada com a Ená. Eu vou continuar publicando conteúdo aqui na minha página do Instagram. E sempre que vocês quiserem, tiverem dúvidas, precisarem falar ou pedir uma indicação, contem comigo, tá bom? Muito obrigada, suas palavras são necessárias neste momento, muito interessante, gostei muito do tema e da forma como você expôs, esperando a próxima. Todas as lives ficarão disponíveis no site da Ená, a Ená tá me lembrando aqui, para quem não viu as outras, estão no meu Instagram, mas estão no site também, às vezes é mais fácil assistir por lá. Parabéns, me responda uma pergunta. Suas lives terão certificados de horas de participação? Não, né? São atividades livres, então eu tô fazendo como uma atividade livre, entendeu? Também é uma atividade, para mim, de lazer, né? Uma atividade de lazer. Para mim, estudar e poder compartilhar tem sido alguma coisa de saudável nesse momento da quarentena, tem me feito bem. Então, não terão. Parabéns, Rafa. Agradeço reforçar o que eu penso sobre o viver hoje. Perfeita. Linguagem acessível para entender. Obrigada, Pati. Seus conteúdos são muito bons. Eu te sigo há muito tempo no Instagram. Que legal. Bom saber. Sigamos, né? Não percam a ternura, não percam a ternura. Vai passar, né? Vai passar. A única certeza que nós temos é essa, né? As pandemias vêm e elas também vão. E eu espero que vocês estejam bem onde quer que estejam, tá? Gosto muito das tuas falas, muito importante e necessário hoje. Muito obrigada, gente. Eu espero continuar contribuindo. Obrigada por tudo que você repassou para nós. Fiquem bem, fiquem em casa, se puderem, né? Se não puderem, se protejam. Não esqueçam das necessidades de biossegurança, são as fundamentais agora, hoje, né? E depois as necessidades básicas e daí depois as necessidades mais complexas, né? À medida que nós nos desenvolvemos e que nós temos condições mínimas, né, é possível a gente falar das nossas necessidades mais complexas. Solidão nas relações é fato, ó. Que Deus ilumine e proteja a sua vida, amém. Que proteja as nossas vidas. A gente vai passar e ficaremos com aprendizado. Isso mesmo, Gisele. Parabéns, filha, minha mãe. Obrigada, mãe. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau.